Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos faça digno sempre de pronunciar o nome da sua santidade e o seu evangelho. Ele limpe nossa boca e também os nossos ouvidos. Somente em honra a Jesus Cristo, ao único Deus que existe, é Pai, Filho e Espírito Santo, com todo temor, reverência, respeito e gratidão. Assim lemos a sua palavra como está escrita. Falaram para a gente que João foi preso, não disseram. Que o pastor é o anjo da igreja. Coisas assim que a gente buscou na palavra o verdadeiro significado das coisas. Hoje vamos tratar de um complemento da última coisa que eu falei naquela pregação, que era que todos veriam Jesus Cristo na sua vinda. Isso é fato, está escrito que todo olho verá. Não tem como errar nessa parte. Porém, agora fica uma pergunta. Quando Jesus virá? Quando eu faço essa pergunta, eu não quero saber a data nem a hora, porque isso é impossível. E não adianta tentar saber, porque não vai, não adianta. Só Jesus sabe. Mas eu queria saber se é antes, depois ou no meio da grande tribulação. Eu já preguei esse texto aqui mais de 4 vezes aqui no grupo. Eu creio que mais de 4 vezes. Essa eu creio que é a quinta vez. Mas a gente precisa voltar, voltar e voltar. Porque no dia do juízo final eu não quero ser culpado de não ter explicado de maneira correta a palavra do Senhor Jesus Cristo, visto que eu estou sendo pago pelo sangue de Jesus para estar aqui. E o meu trabalho deve ser bem feito, embora a gente não vê como um trabalho, né? Mas as irmãs não têm tempo para perder escutando coisas que são mal explicadas ou coisas que são mentirosas. E uma coisa eu sei, eu não estou falando mentira. Mas quem sabe alguém não entendeu. Então vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo. A gente já entendeu como é que vai ser a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que todos verão, mas precisamos de mais detalhes. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, assim como ela está escrita, em honra ao único Deus que existe somente, Jesus Cristo, seu Espírito Santo, Deus Pai. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, seja toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus, com todo temor, respeito e reverência. Lemos a sua palavra, como está escrito no livro de Mateus 24, capítulo de número 24, versículo de número 36. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, palavras do Senhor Jesus. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. Como eu acabei de dizer, não adianta tentar achar a data, o dia, nem a hora. Porque somente Deus sabe as datas. No primeiro capítulo do livro de Atos, os apóstolos eles perguntam: Senhor, quando a gente foi equipado com o Espírito Santo, com o poder do alto, é nesse tempo que o Senhor restaurará Israel? Em outras palavras, que o Senhor irá voltar? Jesus Cristo falou assim: saber as datas nem a hora, isso não compete a vocês. Saber as datas nem a hora, isso não é competência de vocês. Apenas vão e façam, porque o Pai mantém as datas e as horas sob sua autoridade. Então Jesus Cristo deixou bem claro que a gente não deve se preocupar quando vai ser a vinda de Jesus Cristo. Mas ele deixou bem claro que devemos nos preocupar em como estaremos na sua vinda. Se com fé, se em santidade, se em pecado e rebeldia. A grande preocupação nossa não deve ser quando irá acontecer, mas como eu vou estar quando acontecer. Porém, não vamos falar desse tema agora, vamos falar da vinda propriamente dita. Jesus Cristo acabou de dizer que quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. Vamos ler a Bíblia aqui, minhas irmãs, fazendo algumas perguntas para a Bíblia. Ontem foi feito muitas perguntas para mim, porém hoje vamos perguntar à Bíblia e ela vai responder. Quanto ao dia
e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. Senhor Jesus, por que ninguém sabe? Versículo 37. Porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noé. Jesus está dizendo que ninguém vai saber, ninguém sabe, e ninguém saberá o dia nem a hora, porque ele vai ser semelhante ao dia de Noé. Tem uma semelhança entre o dia de Noé, tem algo parecido com o dia de Noé. Mas, Senhor Jesus, por que se parece com o dia de Noé? Versículo de número 38. Nos dias antes do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Será exatamente dessa forma quando o Filho do Homem vier. Minhas irmãs, algumas pessoas pegam esse texto aqui e falam que o arrebatamento ele vai acontecer antes da vinda do anticristo. E por que eles dizem isso? Porque eles falam assim, se o dia do Senhor vai ser semelhante os dias de Noé, então isso quer dizer que vamos ser retirados antes da tribulação, antes da morte do dilúvio vir. Em outras palavras, que vamos ser retirados antes do anticristo aparecer e a grande tribulação acontecer. Porém, perceba, minhas irmãs, que isso é uma grande mentira. Por quê? Eu vou explicar. Muita calma que a gente vai aqui por fases. Por que essa interpretação está errada? Por que eu não posso dizer assim, já que o Senhor disse que o dia é semelhante ao dia de Noé, então quer dizer que, assim como Noé foi salvo do sofrimento, da morte, né, do dilúvio, assim eu vou ser salvo do anticristo da grande tribulação. Por que eu não posso dizer isso? Porque perceba aqui que a semelhança entre o dia de Noé e o dia da vinda do Senhor não é que Noé ele foi retirado sem sofrer. A semelhança está em que as pessoas estavam desapercebidas, não estavam esperando que o dilúvio viesse. Davam-se em casamento, comiam, bebiam e trabalhavam. Porém, não estavam nem aí para Deus. Essa é a semelhança que Deus dá. Ele não fala que o dia do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé, porque Noé foi retirado sem ver sofrimento. Nada disso. Jesus Cristo nem mesmo toca nesse assunto. Ele falou que vai ser semelhante ao dia de Noé simplesmente porque o povo não esperava que vinha o dilúvio. Ninguém sabia quando viria o dilúvio. Nem mesmo Noé sabia. Ele só estava se preparando, mas ele não sabia se ia ser amanhã, depois ou daqui a 100 anos, como aconteceu. Veja que, desde que a gente começou a ler, Jesus Cristo está falando do dia e da hora, que ninguém sabe. E desde o primeiro versículo que a gente leu até o final, esse vai ser o assunto, o dia e a hora. Jesus não vai falar que a gente vai ser retirado antes de ver o anticristo e nem vai tocar nesse assunto, primeiramente. A única coisa que ele está querendo mostrar para nós é que as pessoas não vão esperar esse dia. E que ninguém vai estar preparado para esse dia, somente os filhos de Deus. Mas nem os filhos de Deus vão saber o dia. Assim como Noé não sabia o dia do dilúvio, mas ele estava se preparando, construindo a arca e tudo mais. Versículo de número 40. Quero reler primeiramente, minhas irmãs, antes de passar para o versículo 40, quero reler agora todos os versículos que já lemos, fazendo as perguntas sem parar, para ficar mais claro para vocês o que eu estou dizendo sobre o dia de Noé, ser semelhante ao dia do Senhor Jesus Cristo. Versículo número 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. Por que, Senhor Jesus Cristo? Vai ser semelhante? Por que, Senhor Jesus Cristo, ninguém sabe? Porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noé. Mas, Senhor Jesus Cristo, por que vai ser semelhante ao dia de Noé? Porque nos dias antes do dilúvio, nos dias antes do dilúvio,
O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Será exatamente dessa forma quando o Filho do Homem vier? Perceba que Jesus sempre está falando aqui que ninguém sabe a data nem a hora, e por isso muitos relaxarão e não vão dar atenção a isso. É simplesmente esse o assunto. Vamos continuar o texto, versículo número 40. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. Duas mulheres estarão moendo trigo, uma será levada e outra deixada. Portanto, fiquem alertas, porque não sabem o dia em que seu Senhor virá. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria acordado e não deixaria a sua casa ser arrombada. Portanto, vocês também precisam estar sempre prontos, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que vocês não esperam. Perceba que o assunto todo é somente esse, que ninguém sabe o dia nem a hora, e são alertas que Deus faz. Já que nós não sabemos o dia nem a hora, se preparemos então, nos preparemos então. Mas Jesus Cristo fala uma coisa muito interessante aqui, que dois homens estarão no campo naquele dia, um será levado, outro deixado, duas mulheres estarão moendo trigo, uma será levada e outra deixada. Meus irmãos, não é interessante que os homens, os dois estão no campo, e as duas mulheres estão fazendo a mesma coisa? Pois é, minhas irmãs. Vocês percebem que nem todas as pessoas que têm uma Bíblia na mão vão para o céu. Nem todas as pessoas que vão para a igreja vão para o céu. Tem muita gente que está no mesmo lugar que você, fazendo a mesma coisa que você, agindo da mesma forma que você, mas não vai para o céu. Tem gente que lê a Bíblia como eu, ora como eu, jejua, dá o dízimo, faz obra de caridade, prega a palavra, faz tudo que qualquer pessoa faz, está moendo o trigo da mesma forma que a irmãzinha do lado, está no campo da mesma forma que o irmão do lado, mas fica. Percebam, minhas irmãs, que a gente deve sim fazer coisas para Deus, mas ontem vimos que há uma importância muito grande na maneira que nós fazemos as coisas. Não é somente fazer, mas fazer da maneira certa, com amor diante de Deus. Servir a Jesus por medo de ir ao inferno não é amar a Deus. Porque a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13, que o amor nada teme. Então, se você está servindo a Deus por medo, a sua comunhão não é baseada no amor. E sabendo que você não está se baseando no amor, você está como Éfeso, agindo sem amor. Não sirva a Deus por medo de ir para o inferno. Sirva a Deus por vontade de ir para o céu. Não deixe de pecar por medo das consequências. Deixe de pecar porque você ama a Deus. Não fique com medo de pensar coisas más, porque você tem medo da consequência da punição. Fique com medo de ter medo. Fique com medo de agir por medo. Entende o que eu estou dizendo? Não pare de pecar por medo, pare de pecar por amor. Quando você começar a agir por amor, as coisas vão ficar mais fáceis. Eu gostaria de ler essa mesma passagem no livro de Lucas, no dia de Noé, dos dois homens. Eu gostaria de ler no livro de Lucas, vocês vão perceber alguns detalhezinhos a mais, minhas irmãs. Livro de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 26. Da mesma forma, no tempo do Filho do Homem, as coisas serão semelhantes aos dias de Noé. As pessoas comiam e bebiam, homens e mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu todos. Da mesma forma, aconteceu no tempo de Ló. Olha, perceba aqui que Deus dá outro exemplo, que não está escrito no livro de Mateus, mas está escrito aqui no livro de Lucas. Da mesma forma, aconteceu no tempo de Ló. As pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló deixou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado.
Naquele dia, se alguém estiver no telhado de casa, não deverá descer para apanhar os bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deverá voltar. Minhas irmãs, o que é essa palavra que o Senhor diz aqui, que não está no livro de Mateus? Naquele dia, se alguém estiver no telhado de casa, não deverá descer para apanhar os bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deverá voltar. Quer dizer que uma pessoa naquele dia vai sair de casa, vai para o campo e não deve voltar. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ela não vai voltar. Sabe quando a gente pega assim uma viagem e fala assim, ah, eu vou, mas eu devo voltar tal dia? Pois é, Jesus Cristo está dizendo aqui, essa pessoa ela vai para o campo, mas ela não deve voltar. Ela não tem mais volta para ela. Ela vai ser levada. Mas fica também aqui uma reflexão ainda mais profunda, que no dia do arrebatamento, nos tempos do arrebatamento, não se preocupe com os bens que estarão na sua casa. Não volte para a sua casa. Sabe por quê, minhas irmãs? Esses tempos serão difíceis. Eu vou pregar para vocês aqui nessa pregação. Eu vou provar para vocês que esses tempos serão difíceis. Não vai ser fácil. E nesse tempo você não pode se apegar a coisas que estão na sua casa, nem mesmo a sua casa. Porque muitos terão que fugir. Então Jesus também está dizendo, não se preocupe com os seus bens que ficarão para trás. Você não deve voltar. Se você está no telhado, não volte para dentro de casa para pegar aquilo que você deixou para trás. Versículo de número 32. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a própria vida, a perderá. E quem perder a vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, duas pessoas estarão em uma cama. Uma será tirada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo o trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. Dois homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. Vocês perceberam aqui algo diferente que não tem no livro de Mateus? Eu lhes digo, versículo 38, 34, perdão, versículo 34. Eu lhes digo, naquela noite, duas pessoas estarão em uma cama, uma será tirada e outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e outra deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. E o outro deixado. Jesus acabou de dizer naquela noite. Então, peraí, Tiago, quer dizer que o arrebatamento ele vai acontecer de noite? Exatamente. Porém, tem um detalhe. Qual é o detalhe, Tiago? É que quando no Japão é de noite, aqui é de manhã. E quando aqui é de manhã, lá é de noite. Como é que eu vou saber onde é que vai ser de noite naquele dia? O fato é que em algum lugar do mundo será noite. No dia do arrebatamento, claro. Porque vai ter o sol e vai ter a lua. Só que eu não posso saber se vai ser de noite no Brasil ou de noite no Japão. Mas em algum lugar do mundo vai ser noite. Isso é claro, isso é óbvio. Então, obviamente, o arrebatamento vai acontecer de manhã para alguns, de tarde para outros, de manhã para outros e de madrugada para outros. Por isso que Jesus Cristo falou naquela noite. Em algum lugar do mundo vai ser noite. Porém, não sei se vai ser aqui no Brasil ou se vai ser em outro lugar. Eu só sei de uma coisa: em algum lugar do mundo vai ser noite. Porque a lua vai ser abalada depois. Muito bem, glória a Deus. Vamos voltar para o livro de Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 31 ao 32. Vamos ler a palavra do Senhor. Continua Jesus Cristo explicando, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará no trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Quando Jesus vier, é isso que vai acontecer, minhas irmãs. Ele vai vir acompanhado de todos os seus anjos. Ele se assentará no trono glorioso.
E como a gente já viu ontem, os anjos descerão na terra, tomarão o povo de Deus e separarão o povo de Deus desde os quatro cantos do mundo. E aí dará início o julgamento, segue-se o juízo. Deus separará os bodes das ovelhas, todas as nações estarão reunidas diante dele. E perceba que não é só as pessoas que foram arrebatadas, perceba que os bodes estão aqui também. Por isso eu sempre digo, o arrebatamento não será secreto, todos saberão, até porque uns serão levados pelos anjos para a glória do Senhor Jesus Cristo, serão separados para a direita, e os que serão condenados que Jesus Cristo não buscou, serão separados para a esquerda, são os bodes. Não será um arrebatamento secreto. Tem muito louvor da harpa que diz assim que eu não vou estar aqui para ver manchete do jornal. Claro que não vai ter manchete do jornal. Vai estar todo mundo no julgamento? Como é que vai ter manchete do jornal? Então vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo. Sabemos agora um pouco mais sobre o arrebatamento. Agora eu gostaria de falar se ele vai acontecer antes, depois ou no meio da grande tribulação. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo número 13, versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: Vi uma besta que saía do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. Sobre seus chifres havia 10 coroas reais, e sobre sua cabeça nome blasfemos. A besta que vira semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão lhe deu o seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento fatal, mas o ferimento fatal foi curado. E o mundo todo, maravilhado, seguiu a besta. Eles adoraram o dragão porque deram essa autoridade à besta. E adoraram a besta dizendo: quem é como a besta, quem pode guerrear contra ela? O sangue de Jesus tem poder. A gente vê aqui completamente o mundo perdido. Versículo número 5. A besta foi dada uma boca para falar blasfêmias e palavras arrogantes. Ele foi dada a autoridade para atuar durante 42 meses. A seguir, ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, insultar seu nome e sua Shekinah e os que habitam no céu. Presta atenção agora no versículo número 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra o povo santo de Deus e derrotá-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra a adorarão, com exceção daqueles que têm os nomes escritos no livro da vida, pertencente ao Cordeiro morto, antes da fundação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, morto a espada haverá de ser. Esse é o tempo no qual o povo santo de Deus deve perseverar e confiar. Estão percebendo aqui? Vocês estão ouvindo o mesmo evangelho que eu? Minha gente do céu. O anticristo governa todos os ímpios, todas as tribos, todas as nações, que não, e principalmente esse povo aí que fica só na internet, que não lê a Bíblia, que não ora, que não se prepara. Todos esses que não têm o nome escrito no livro da vida vão se curvar ao anticristo. A ele foi dado uma boca para falar blasfemas palavras, e foi lhe dado poder para guerrear contra o povo santo de Deus. Eu pergunto, quem é o povo santo de Deus? Não é a igreja? Pois muito bem. Foi dado poder para guerrear contra o povo santo de Deus e derrotá-los. Aí a mensagem acaba como? Dizendo o quê? Aquele que tem ouvidos ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser. Esse é o tempo no qual o povo santo de Deus deve perseverar e confiar. Jesus Cristo está dizendo na sua palavra: nesse tempo, quem tiver de ser morto, vai ter que ser morto. Pelo meu nome vai ter que ser morto.
Quem tiver de ir preso para o cativeiro, para a prisão, vai ter que ir. Quem tiver de passar no fio da espada, vai passar. Esse é o tempo que vocês, o povo santo de Deus, deve perseverar. Perseverar e confiar. Porém, para ficar ainda melhor, mais entendível, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, eu não coloquei que a gente ia ler, mas eu gostaria de ler para vocês porque eu devo explicações. Livro de Apocalipse, no capítulo de número 7, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo número 7, versículo número 9. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma multidão grande demais para ser contada, de toda nação, tribo, povo e língua. Eles estavam em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam: a vitória pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao cordeiro. Glória a Deus, glória a Jesus somente, ao Cordeiro Santo. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força pertencem a nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos me perguntou: essas pessoas vestidas de branco, quem são e de onde vêm? Respondi, João falando, né, agora, respondi: Senhor, o Senhor é quem sabe. Então ele me disse: essas são as pessoas que vieram da grande tribulação. Eles lavaram suas roupas e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. Dia e noite eles o servem em seu templo. E aquele que se assenta no trono colocará sua Shekinah sobre elas. Um dos 24 anciãos que estava na visão, lá no céu, chega para o apóstolo João e fala assim: quem são essas pessoas vestidas de branco, João? João fala assim: Senhor, o Senhor é quem sabe. Aí um dos 24 anciãos fala assim para ele: essas são as pessoas que vieram da grande tribulação, João. Elas lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Dia e noite eles o servem em seu templo, e aquele que se assenta no trono coloca a sua Shekinah sobre elas. Então a gente já entendeu. Eu espero que todos tenham entendido aqui que não tem como. Perceba que até esse capítulo de número 13 de Apocalipse, que é quando vem o anticristo, perceba que até aqui Jesus ainda não voltou. Então entendemos que o arrebatamento não acontecerá antes. Porém, alguém pode perguntar assim: Tiago, foi dado poder para a besta, ou permissão para ela, governar durante 42 meses. Tiago, será que a gente vai ficar os 42 meses ou a gente vai ser arrebatado no meio? Quem sabe no mês de número 5, no mês de número 10, quem sabe no meio da grande tribulação. Vamos ler a palavra do Senhor e eu tenho aqui um versículo que vai repetir novamente que não vai ser antes e vai explicar ainda mais que não vai ser no meio, só vai ser depois. Segundo Tessalonicenses, eu vou explicar aí bem explicadinho e vamos acabar a pregação em nome de Jesus Cristo, amém? Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 1. Veja o que o apóstolo Paulo vai explicar para os Tessalonicenses. Entretanto, em relação à vinda de nosso Senhor Jesus, o Messias e a reunião para o encontro com ele, nós lhe pedimos, irmãos, que não se deixem abalar em pensamento, nem se tornem extremamente ansiosos por causa de um espírito ou uma mensagem transmitida, ou uma carta supostamente escrita por nós com a afirmação de que o dia do Senhor Jesus já chegou. Perceba aqui que o assunto do capítulo de número 2 do livro de 2 Tessalonicenses
Já começa assim, ó. Entretanto, em relação à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a reunião para o encontro com Ele, então esse aqui é o assunto. A vinda de Jesus Cristo é a reunião para se encontrar com Ele. Em outras palavras, a vinda de Jesus e o arrebatamento. Esse aqui é o assunto. Versículo número 3. Não deixem que ninguém os engane, porque o dia do Senhor não virá antes da grande apostasia e de ter sido revelado o homem que se separa da lei do Senhor, o destinado à perdição. Em outras palavras, o anticristo. Quando Paulo fala assim, não deixem que ninguém os engane, Paulo está dizendo assim, quem prega que o dia do Senhor vai acontecer antes dessas coisas, de ser revelado o homem da tribulação, que é o anticristo, e de acontecer a grande apostasia, quem pregar o contrário do que eu estou ensinando nesta carta é um enganador. É isso que Paulo está dizendo. Não deixe que ninguém os engane, porque o dia do Senhor não virá antes da grande apostasia de ser revelado o homem da iniquidade destinado à perdição. Então, quando Paulo ele fala, não deixe que ninguém os engane, ensinando o contrário disso aqui, Paulo está dizendo que quem está ensinando o contrário disso aqui é um enganador, porque o dia do Senhor não virá antes da grande apostasia e da grande tribulação. Creio que todas as irmãs sabem que a palavra apostasia significa abandonar a fé. Então, quando Paulo fala grande apostasia, ele está falando de uma apostasia acontecendo em todos os lugares. Uma grande apostasia. E, Tiago, por que as pessoas abandonariam a fé? Justamente pela pressão que o anticristo vai fazer. E quem não estiver preparado, por medo de morrer, vai negar Jesus Cristo, vai negar a fé e abandonar a Bíblia. Então, entenda uma coisa, não deixem que ninguém os engane, porque quem fizer isso é enganador. Não deixem que ninguém os engane, porque o dia do Senhor não virá antes da apostasia, que é as pessoas abandonando a fé, e de ter sido revelado o homem que se separa da lei do Senhor, o destinado à perdição. Agora, Paulo vai dar alguns detalhes sobre o anticristo. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. O primeiro detalhe é que Paulo diz que ele está destinado à perdição. Ele não vai vencer de jeito nenhum, porque ele já é destinado à perdição. Então não há por que ter medo. Ele já é perdedor. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus já falava que ele veio para perder. Amém? Glória a Deus somente. E ao Cordeiro que vive e reina para todos sempre. Jesus Cristo somente. Versículo de número 4. Paulo vai dar alguns detalhes sobre esse homem destinado à perdição. Versículo de número 4. Ele se oporá a tudo que as pessoas chamam Deus ou transformam em objeto de adoração. Ele se colocará acima de tudo, a fim de que se assente no templo de Deus e proclame ser ele mesmo o próprio Deus. Olha que mentira que ele vai fazer. Ele vai chegar em Jerusalém, vai entrar no templo e ele vai dizer que é Deus. Por que eu estou dizendo que ele vai entrar em Jerusalém? Veja o livro de Daniel, no capítulo número 10, 12 e 11. 10, 11 e 12. Você vai entender. Eu não tenho tempo aqui para explicar, mas quem quiser ler, fica aí. Daniel 10, 11 e 12. Você vai ver lá o que é que ele fala sobre o anticristo e de onde ele vai dar as ordens para todo mundo. Jerusalém. Veja aí que essa cidade não é tão santa como dizem, não é verdade? Vamos seguir o texto em nome de Jesus Cristo. Versículo de número 4. Ele se oporá a tudo que as pessoas chamam Deus ou transformam em objeto de adoração. Ele se colocará acima de tudo a fim que se assente no templo de Deus e proclame ser ele mesmo Deus. Vocês não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava lhes falar dessas coisas? E agora vocês sabem o que o detém para que ele seja revelado no tempo devido. Eita, minhas irmãs. Agora a gente chega num ponto onde as pessoas se complicam. Paulo fala, Tessalonicenses, vocês não sabem, não se lembram que quando eu estava com vocês eu falava desse assunto? Dessas coisas que estou escrevendo aqui nessa carta? Mas agora vocês sabem o que está detendo, o que está barrando o anticristo para que ele apareça no tempo devido. O anticristo ele ainda não apareceu porque tem algo no caminho. Alguém pode pensar assim, as pessoas pensam assim, né? Ah, Tiago,
É a igreja. Quando ela for arrebatada, o obstáculo sai do caminho e ele vem para atormentar os que ficaram do arrebatamento. Mentira. Posso mostrar na Bíblia para vocês que é mentira. Por graça e misericórdia. Então, Tiago, Paulo aqui na carta ele não diz o que é que está prendendo. Em algum outro lugar da Bíblia diz, graças a Deus que diz sim. O próprio Jesus Cristo falou o que é que está detendo o anticristo. Para que ele apareça no tempo devido. O que é que está prendendo? Vamos voltar lá no livro de Mateus. Livro de Mateus, no capítulo de número 24. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 14. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz. E estas boas novas a respeito do reino de Deus serão anunciadas em todo o mundo como testemunho a todos os gentis. E então virá o fim. O fim das coisas só vai acontecer depois que o evangelho for pregado à última nação nessa terra. Para que quando o anticristo vier, ninguém sirva a ele por inocência. Vou reler novamente. E estas boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, quando virem a abominação desoladora predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado, que o leitor entenda a alusão, será o tempo para que quem estiver em Judá fuja para os montes. Perceba aqui que eu falei para as irmãs, quem quiser ler o livro de Daniel, justamente por esses assuntos que o livro de Daniel completa. Primeiro, estas boas novas serão pregadas em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Muito bem? Então, quando virem, vocês vão ver a abominação devastadora predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado. Tiago, qual foi a abominação devastadora, desoladora predita pelo profeta Daniel? O anticristo. Quando vocês virem a abominação desoladora, devastadora, que o profeta Daniel disse, vocês vão ver. Primeiro o evangelho é pregado em todo o mundo, em todas as nações, em testemunho a todas as nações, e então vem o fim, que é quando nós vamos ver a abominação desoladora predita pelo profeta Daniel sentado no lugar sagrado. E o texto ainda fala assim, né? Que o leitor entenda a alusão, a referência. Que o leitor entenda a alusão, a referência. Qual é a referência? Qual é o lugar que Deus está chamando de lugar sagrado aqui? É o céu? Não, que lá não entra pecado. Então o anticristo não pode ir para lá. Então, Tiago, qual é o lugar sagrado que Deus está fazendo referência, está fazendo alusão aqui? Jerusalém. Perceba que Jesus está falando para judeus. E para que os judeus entendessem da melhor forma, Jesus falou lugar sagrado, qualquer judeu do mundo ia pensar no templo. Mas, Tiago, Jerusalém não tem templo, foi destruído há 2.000 anos atrás. Pois é, perceba que eles estão se preparando para fazer a construção do terceiro. Não começou a construção ainda, mas estão se preparando. Mas agora, minhas irmãs, eu quero voltar lá em 2 Tessalonicenses para a gente acabar. A gente já entendeu aqui de todas as maneiras que não vai acontecer o arrebatamento nem antes da grande tribulação, porque Paulo já falou com todas as letras, não vai acontecer o dia da vinda do Senhor antes de ser revelado o anticristo, e de acontecer a grande apostasia. Mas agora eu quero explicar para vocês que não vai acontecer no meio. Vamos continuar lendo Tessalonicenses? Versículo número 5. Vocês não se lembram de que quando ainda estava com vocês, costumava lhes falar dessas coisas? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado no tempo devido, porque esta separação da lei do Senhor
opera em segredo, mas permanecerá oculta até que o que a detém seja tirado do caminho. Então, aquele que incorpora a separação da lei de Deus, do Senhor Deus, glória a Jesus. Então, aquele que incorpora a separação da lei do Senhor será revelado. Aquele a quem o Senhor Jesus, presta atenção aqui, aquele a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela glória de sua vinda. Jesus Cristo vai matar o anticristo, vai destruir ele com o sopro de sua boca e com a glória de sua vinda. Eu pergunto, para que Jesus vai vir para a terra? Não é para buscar a sua igreja? Quando o Senhor Jesus vier arrebatar a sua igreja, ele vai destruir o anticristo. Então, peraí, se Jesus Cristo, quando vier para arrebatar a sua igreja, ele vai destruir o anticristo, quer dizer que tanto a igreja quanto o anticristo vão estar na terra ao mesmo tempo. Porém, porque eu estou dizendo que o arrebatamento não vai acontecer no meio da tribulação, mas só no final. Só depois de completar todos os meses. Porque quando Jesus vier, acabou a grande tribulação. Não tem mais anticristo, todo mundo vai ser condenado, quem não está com o Senhor Jesus Cristo vai ser condenado. Quem seguiu o anticristo vai ser condenado, acabou a tribulação. Então, se Jesus acabou a tribulação, ela chegou até o final. Olha que coisa. Então, se quando Jesus vem, a tribulação acaba, a gente só vai ser resgatado no final. Porque não tem como ela continuar. Se o anticristo for destruído, se o inimigo vai ser punido, se o inimigo vai ser castigado para sempre, se todos os ímpios vão ser destruídos, como é que uma pessoa dessa vai achar tribulação na terra? Visto que até a terra vai ser destruída primeiramente? Pois muito bem. Então eu espero que tenha ficado claro às irmãs. E também há outro motivo, porque a gente não deve acreditar que vai ser na metade da tribulação. Por que não deve ser no meio da tribulação? Porque o Senhor Jesus Cristo ele diz na sua palavra no livro de Daniel, que é justamente esses capítulos que eu estou dizendo para você, Daniel capítulo 10, 11 e 12. O Senhor Deus envia o seu anjo para falar a Daniel que 70 semanas estão decretadas para dar fim ao pecado, selar a visão e o profeta e purificar todo o pecado. Em outras palavras, para que o Senhor Jesus Cristo venha e glorifique os seus filhos. Em outras palavras, quando eu estou dizendo glorificar os seus filhos, é tirar o pecado, é dar um corpo imortal, um corpo perfeito, para que nós tenhamos o corpo glorificado como Jesus Cristo. Amém? Semelhante ao dele, não é verdade? Porque ninguém consegue ser igual a ele. Glória a Deus. Então, quando o anjo fala, Deus decretou 70 semanas, alguém pode pensar assim, mas Tiago, a Bíblia está dizendo que aqueles dias foram encurtados. Mas, minhas irmãs, quando Deus decreta uma coisa, ele não volta atrás. Então, quando Deus decretou 70 semanas, esse já é o tempo abreviado, já é o tempo encurtado. Porque se Jesus voltar atrás no seu decreto, a Bíblia é mentirosa. Porque Jesus, toda vez que ele decreta uma coisa, ele não volta atrás. Mas Tiago, ele falou que ia matar e depois voltou atrás. Não, ele não decretou. Ele falou que iria matar uma pessoa, um rei, alguém. E ele falou que se aquela pessoa se arrependesse, ele não iria matar. E a pessoa se arrepende, ele não mata. Mas nesse caso ele falou, eu decretei 70 semanas e ponto. Então 70 semanas já são o tempo abreviado. Espero que as irmãs entendam que não é 70 semanas de verdade, até porque essas semanas estão contando há mais de 2.000 anos, e 2.000 anos tem muito mais que 70 semanas, então são semanas espirituais, não do nosso calendário normal. E quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, o decreto 70 semanas, ele não volta atrás dos seus decretos, são 70 semanas, e essas 70 semanas já são o tempo abreviado. Era para ser muito mais semanas, muitas semanas mais. Mas como a própria Bíblia diz, se esse tempo não fosse abreviado, não suportaria nenhuma carne. Então percebam que quando o Senhor Jesus Cristo decretou, ele já sabia os limites de quem iria sofrer essa grande tribulação.
E ele já decretou 70 semanas, porque se ele decretasse mais, ninguém suportaria. Então perceba que quando o Senhor Jesus Cristo faz um decreto, ele não volta atrás. 70 semanas foram decretadas e 70 semanas vão se cumprir. Porque se essa profecia não se cumprir, a Bíblia é mentirosa. Mas eu prefiro acreditar que o Evangelho é puro e que a gente, por muitas vezes, consegue errar pela nossa capacidade limitada. Ao dizer essas palavras, eu creio que Deus tenha me dado todas elas, porque sei para quem eu oro, sei quem tem me dado entendimento nessa palavra, porque eu nunca fiz curso de teologia, nem ninguém nunca me ensinou a Bíblia. O que custa você pegar a Bíblia e falar, Deus me ensina, e Deus ensina, e eu trago o ensinamento que ele me dá aqui para vocês. Se vocês querem realmente perguntar a ele, façam, por favor, porque eu sei que eu não estou fazendo ninguém aqui idiota. Não temos tempo a perder. Eu não venho aqui dizer coisas da minha cabeça. Então, se alguém duvida, por favor, pergunte a Deus. Fico muito feliz quando alguém fala assim, irmão, eu perguntei a Deus e Deus respondeu sobre você. Quando Deus dá, a gente fica seguro no que está dizendo também.